De qualquer modo, a redação estimulava, vamos dizer, uma discussão sobre o feminismo. Aí, a Dilma resolveu se pronunciar sobre a redação e disse que foi muito importante o Enem ter feito este tema, mas que ela ficou muito preocupada. Por quê, Reginaldo? 55 pessoas, 55 até onde entendi, mulheres, moças, falaram que foram assediadas sexualmente na infância ou na adolescência, contando, portanto, ali usaram a redação para contar uma experiência pessoal. É claro que isso individualmente é muito grave. É claro que isso individualmente é muito sério. 7,7 milhões de pessoas fizeram o Enem, Reginaldo. 7,7 milhões. Eu estou calculando aqui que um pouquinho mais da metade, como costuma acontecer, desses 7,7 milhões, sejam mulheres. Portanto, sei lá, algo em torno de 3,9 milhões de garotas prestaram o Enem. Ou de mulheres, vai. Nesse universo de 3,9 milhões, 55 relataram terem sido vítimas de abuso. Insisto, em si uma coisa grave. Agora, quando você coloca isso percentualmente, o número é absolutamente irrisório no seguinte sentido: isso não significa que o Brasil seja um país de molestadores. Até porque eu tenho absolutíssima certeza de que neste universo de 3,9 milhões, o número de abusos ou tentativas de abuso é muito maior. Estão entendendo meu ponto? É claro que é um número irrelevante. Percentualmente irrelevante. Se a gente fosse fazer... pensa num corpo humano. Esse número é um fio de cabelo num corpo humano. Se a gente pega o total dos 3,9 milhões, e são 55 relatos. Reitero, é uma questão grave? É uma questão grave. As pessoas que passaram por isso têm de denunciar? Tem. Mas atenção, trata-se de uma redação, né? Nem dá para saber se as pessoas estão dizendo a verdade. Quando a pessoa escreve, ela pode estar falando também como se fosse uma personagem. Só que tem uma coisa muito mais grave do que isso, dona Dilma Rousseff. E isto diz respeito à senhora. Não pede demagogia, não pede conversa mole, não pede baboseira em Twitter. 53 mil estudantes zeraram em redação. 53 mil estudantes tiraram nota 0 em redação, dando conta do estado miserável em que se encontra a educação brasileira. Só que isto não se resolve com demagogia. Você ir pro Twitter e falar, coitadinho, 55 pessoas foram vítimas. Insisto, em si é grave. Em si é grave. Agora eu pergunto, existe uma política pública para isso, além de você criar mecanismos para denúncia? Bem, e tem que ser feito. Agora, e os 53 mil que zeraram em redação? Sabe o que significa, Reginaldo? Gente que não tem capacidade de ler o próprio texto, uma formulação. Gente que é incapaz de ler uma prova. Não entendeu a proposta. Então, um presidente, quando vem a público para fazer esse tipo de coisa, já desistiu de governar. Ela hoje é uma ombudsman da sociedade. Ela hoje está lá para dar conselhos. Quem precisa do conselho de Dilma Rousseff para viver? O que a gente precisa é uma presidente da República que organize políticas públicas. Isto sim. Pensamento politicamente correto, esses babacas, essa gente nojenta, essa gente idiota. O que interessa mesmo, né? Que é a educação horrível, né?
O que a gente quer? Uma escola que funcione e uma presidente que tenha peninha de 55 pessoas que sofreram abuso. Eu insisto, é grave, eu não estou dizendo que não seja. É tão grave que eu insisto, não deve ser só 55. Seja abuso, que seja violência doméstica, qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. O que é grave aí é a situação da educação, sem dúvida. Entende? E esse foi um dos principais assuntos da coletiva que o Mercadante deu ontem no MEC, em Brasília, para falar das redações do Enem. Eu acho que ele evitou o assunto. Olha, atenção. De zerar, né? Só para vocês terem uma ideia. Quer ver como é fácil? Quer ver? São 3,9 milhões de mulheres. Reginaldo, se 10% tivesse sofrido abuso, que seria um escândalo, não atingiria seriam 390 mil. Se 1% tivesse sofrido abuso, 1%, já seriam 39 mil. Não é? Se 0,1% tivesse sofrido abuso, já seriam 3.900. Vocês estão tendo ideia do que esse 55 significa? 0,1% desse total seriam 3.900 mulheres. Não são 3.900 mulheres, são 55 mulheres. 0,00014%. 0,000. É um número irrisório. De novo, o idiota que tá me ouvindo, eventualmente, porque quase não tem, porque eu expulso o idiota daqui, né? Eu chuto o traseiro do idiota, né? Infelizmente não dá pra botar mata-burro em rádio pro cara cair no mata-burro e ir embora. Mas eventualmente sobra o idiota. Vai achar, o Reinaldo está minimizando. Não tô minimizando. Eu tô dizendo que é grave. Em si é grave. Mas quando você coloca percentualmente, este é um problema que diz respeito às famílias, aos indivíduos. Há pouca coisa que o Estado pode fazer aí. A não ser, claro, vai lá, estimula as pessoas a denunciar. Agora, ao se dar relevância a isso, o próprio governo transforma o Brasil num país de molestadores. Num país de tarados. O único molestador e o único tarado que há hoje no Brasil é o governo. Este sim nos molesta permanentemente. E esta senhora, em vez de ir falar assim, olha, é muito grave que 53 mil estudantes tenham zerado em redação, ela vai falar dos 55 casos de abuso. Para tentar caracterizar o quê? O ministro da Educação vai falar isso. Isto sim é uma forma de abuso. Isto é uma forma de bullying político que essa gente faz com o povo brasileiro. Cidadão brasileiro, o povo está colocando os petistas para correr, os petralhos.